terceiro dia da ATD chegando ao fim e muitas coisas legais para compartilhar com você, né? O dia de hoje ele foi repleto de palestras, ontem também eu não consegui gravar tudo que eu gostaria, mas eu vou tentar fazer um resumo de algumas coisas bacanas que eu acompanhei aqui nesses últimos 2 dias, beleza? Ontem, finalmente, eu assisti uma palestra da trilha de Sales Enablement, né? Que é uma trilha que é feita aqui na ATD, especificamente para os treinadores de equipes de vendas. E foi uma palestra sobre como você negociar com confiança para que você dê menos desconto e venda mais valor. Será que esse é um desafio que nós temos aí no Brasil? Gente, esse é o primeiro ponto. Os desafios que existem aqui são os desafios que existem no mundo inteiro. Mas foi muito legal um palestra específico por 2 motivos. Um, porque o palestrante trouxe algumas coisas bem legais, como uma matriz lá, onde ele falava sobre valor percebido e budget, né, que eu vou explicar para vocês. E a outra questão que foi, ele fez uma simulação de uma negociação. Ele dividiu as pessoas em duplas, né, deu uma para o agente lá, um para o comprador, outro para o vendedor e colocou a gente para negociar e foi explicando algumas técnicas no debrief, o que a gente poderia ter feito para conseguir um valor que fosse melhor, né, para cada uma das partes, mas nesse caso ele olhou muito mais para o vendedor do que para o comprador. Enfim, então nessa palestra ele trouxe muito essa questão de como que a gente constrói confiança. Um dos pontos que ele abordou foi a questão da gente conhecer com profundidade o nosso produto, conhecer o histórico da relação com aquele cliente e também conseguir identificar quais são os critérios que aquele cliente vai utilizar para tomar a sua decisão. Mais uma vez, isso parece super básico, mas é extremamente pouco aplicado, principalmente porque muitas vezes na hora da negociação os vendedores temem. E essa foi uma frase que ele até trouxe, né? Você pode até ficar com medo de negociar, mas você não vai negociar por medo. Então são coisas diferentes. Então você se preparar para uma negociação é importante. E essa preparação, ela não tem a ver simplesmente em entender qual é a sua margem, ou seja, o quanto você pode dar de desconto, né? Ou que tipo de argumentos você poderia levar para essa negociação. Mas principalmente a preparação tem a ver com você construir cenários. Então a partir do momento em que você entende o contexto e constrói cenários, você fica muito mais à vontade para testar aquilo que funciona com o seu principal interlocutor. E aí ele mostrou uma matriz onde ele falava sobre valor percebido, que era um eixo, e ele falava sobre orçamento. Então, às vezes a pessoa percebe valor, mas tem dinheiro. E às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não percebe valor. Então, que a negociação, ela se dá quando as duas coisas, elas casam. E ele até trouxe um ponto que a gente reforça muito aqui na Posiciona, que é a questão realmente da reputação. É quando você força a barra para alguém que não enxergou valor pagar por aquilo, ou quando você força a barra para alguém que não tem orçamento pagar por aquilo, isso tende a gerar um arrependimento. Uma das coisas que a gente deveria evitar a todo custo é um cliente arrependido. Então ele traz essa perspectiva de que é importante a gente vender bem para que a gente possa vender sempre. Eu já estou aqui misturando, né, algumas coisas que eu falo, algumas coisas que eu ouvi dele, para poder trazer para vocês aqui essa questão. Então, quando a gente fala de negociação, muita gente se apega à questão principal, que é o valor. E esse, na minha opinião, é um erro clássico. O palestrante de ontem, ele focou na questão da grana, afinal de contas a palestra era sobre como você não dá desconto, mas eu queria fazer esse contraponto aqui, trazendo outras perspectivas. Então, na hora que você vai fazer uma negociação, é importante que você identifique quais são os critérios de compra, identifique qual que é o seu objetivo, quais são os seus limites, mas principalmente é muito importante que você compreenda que a negociação é um momento de aparar as arestas. Então pensa que você fez uma sondagem, você identificou quais eram os desejos daquele cliente, quais eram as necessidades que ele tinha, você montou uma proposta, você selecionou qual produto que se conectava mais ao seu desafio, e a partir do momento em que você entrega algo, por mais embaladinho que esteja, por mais conectado que esteja com os desejos do cliente, é importante saber que é difícil de chegar perfeito de primeira. Então muitas vezes quando o comprador, quando o cliente trazem uma objeção, aquela objeção não é necessariamente uma barganha, ele não está colocando simplesmente um defeito para poder te pedir um desconto. Muitas vezes ele está de fato tentando entender se aquela é uma possibilidade única ou se existe espaço, né, para ajustes. Então a negociação, ela tem muito a ver com ajustes. Às vezes o ajuste, gente, é a forma de pagamento. Às vezes o ajuste é o prazo de pagamento. Às vezes o ajuste está relacionado à solução, né, a uma quantidade menor, a uma quantidade maior, a uma cor específica, ao desenho de como aquilo foi elaborado.
demorado. E muitas vezes no processo de negociação a gente se apega unicamente à questão do preço. Então nem tudo é sobre grana. Eu acho importante trazer essa perspectiva aqui. E um outro ponto que o palestrante de ontem ele trouxe e que se conecta muito às nossas crenças aqui é, primeiro, lembrar, né, que o comprador, que o cliente também é uma pessoa. Então, quando a gente amplia a nossa perspectiva sobre quais são os interesses pessoais que existem dentro de uma negociação, a gente consegue ir além daquilo que está sobre a mesa, né? Aí a gente traz um pouquinho de Harvard aí, o livro do William Ury, Como Chegar ao Sim, que é um clássico, mas é você colocar os interesses ocultos sobre a mesa. E o último ponto que eu queria trazer para vocês, especificamente sobre essa palestra de vendas, está muito relacionado a alguns fatores críticos de sucesso nesse processo. Então, assim, você de fato identificar qual que é o timing da oferta, né, quem deveria ser a pessoa a fazer a primeira oferta, né, que tipo de perguntas você pode fazer antes de dizer o que você tem a oferecer, para poder calibrar um pouco de expectativa. Então, tudo isso ajusta a hora certa de você entrar ali com a sua primeira oferta. Outra questão muito importante, de fato, é o diálogo, né? Ou seja, quais são as questões que precisam ser descobertas antes de você partir para a hora certa aí da oferta. E um outro ponto que a gente precisa ressaltar sempre é a perspectiva do cliente. Então, se você não consegue entender o que é valor para o outro, se você não consegue entender quais são os desafios que o outro tem, você provavelmente não vai conseguir oferecer algo que se conecte às suas reais necessidades. Então essa foi a primeira palestra, provavelmente vai ser a única de vendas que eu assisti aqui na ATD, mas de verdade, esse ano a trilha de vendas está mais curta e eu realmente estou focada em ampliar aqui os meus horizontes com outros temas, principalmente relacionados a design instrucional e liderança. Mas foi muito bacana poder ouvir a perspectiva mundial sobre o que é negociação, foi muito bacana poder negociar com o par lá, né? E foi muito bacana, inclusive, perceber que os critérios que eu utilizei na minha negociação simulada estão muito coerentes com o meu valor, né? Ou seja, os meus valores estão muito alicerçados em o máximo que eu posso pagar versus o mínimo que o outro pode aceitar. A gente precisa encontrar um equilíbrio para que, de fato, a negociação seja ganha, né? Então é muito mais do que o ganha-ganha. Então tem que ganhar quem vende, tem que ganhar quem compra, tem que ganhar quem vai consumir, né? Tem que ganhar a empresa, tem que ganhar o mundo. Quando a gente amplia a nossa perspectiva sobre isso, a gente consegue ir muito mais longe. Beijo, gente!